Beleza, pessoal. Então, começando aqui a gravação, hoje quem vai apresentar é a monitora Beatriz Anini, ou Bia, né, que ela não gosta de ser chamada de Beatriz, né? E Não gosto. vai falar sobre luto e Covid para gente. Vai lá, Bia. Então, eu pensei bastante sobre o tema que eu ia trazer hoje, porque a gente está acostumado a trazer uma coisa mais ligada à neuroanatomia, mas eu achei que seria importante também a gente trazer uma coisa mais contextualizada com o que a gente está vivendo hoje e que tem muito a ver com a nossa profissão, né? No caso da psicologia. Então, eu optei por escolher o tema sobre luto e associar o luto à pandemia de Covid-19 e a gente pensar um pouquinho sobre o que mudou em relação a como isso era vivenciado antes e como é que está sendo vivenciado agora. Então, eu queria começar assim, pensando um pouco sobre as definições que a gente tem de luto, né? Para muitas pessoas, o luto é encarado como um processo de elaboração da perda de uma pessoa com quem a gente estabelece vínculos. Então, é um processo fundamental para que a gente consiga reconstruir e nos reorganizar diante do rompimento de um vínculo significativo. Então, inclui transformação e ressignificação da relação com o que foi perdido. Só que com o avançar dos estudos, né, e dos autores sobre o luto, houve uma ampliação desse conceito. Então, o luto passou a ser visto não só como um processo que diz respeito à morte ou à perda de alguém querido, mas também a toda e qualquer situação que a gente investe algum tipo de sentimento, né, que tem algum tipo de vínculo e investimento. Então, pode ser em relação à perda de um trabalho, a um projeto que não foi concretizado, a alguma conquista que não foi realizada, ao fim de um relacionamento, ao fim de uma amizade, enfim. Então, houve uma ampliação e deixou de ser visto só como algo relacionado à morte de alguém, para ser visto como um processo de superação de algum tipo de rompimento de vínculo, seja ele de qual tipo for. Então, o luto ele é vivido de forma extremamente pessoal e particular. Então, tentar tecer alguma comparação de como alguém vivencia o luto para uma outra pessoa é muito difícil, porque cada um vive isso de uma forma particular e pessoal e, consequentemente, não tem uma forma certa ou uma forma errada de vivenciar o luto. Então, ele vai variar de acordo com a faixa etária, o tipo de vínculo que a pessoa tinha com aquela pessoa ou com aquele projeto ou com aquele relacionamento, enfim. As causas dessa perda, as circunstâncias dessa perda. Então, o significado, as explicações, os rituais de passagem entre a vida e a morte e o processo de enlutamento, eles variam conforme a sociedade e a cultura, além da forma, da circunstância, do contexto dessa morte ou dessa perda. Então, resumindo, a forma como cada sociedade, cada cultura vai lidar com o luto vai depender da forma como essa sociedade, essa cultura encara a morte e o processo de morrer. Então, a gente tem, e falando sobre isso, a gente pode pensar sobre as diferenças de como é que é um processo de morte, de perda encarado no nosso país, no Brasil, e fazer uma relação como é que as sociedades orientais encaram isso, né? Eles têm rituais completamente diferentes dos nossos e nem precisa ir tão longe, né? Ali no México a gente tem também uma forma totalmente diferente da nossa de vivenciar um contexto de morte, no caso, uma morte de um ente querido, e a gente praticamente está no mesmo continente. Então, isso vai variar de acordo com a nossa cultura e com a sociedade em que a gente está inserido. Então, na contemporaneidade, né, o luto ele varia bastante
ao longo da história, como é que a gente encara isso, porque o próprio processo de morte e de morrer, falando, né, nesse contexto da perda de um ente querido ou de alguém querido, ele variou. Então, na Idade Média, a gente encarava a morte de uma forma completamente diferente. Então, com o tempo, historicamente, nós tornamos a morte algo a ser temido e evitado a qualquer custo e, consequentemente, o luto se tornou algo patológico. Então, atualmente, a gente tem uma falta de espaço para a expressão de qualquer tipo de sofrimento, de qualquer tipo de tristeza, e isso está muito relacionado à falsa ideia de que falar sobre dor fomenta a dor. Então, falar sobre dor traz mais dor. Isso é completamente equivocado, porque tendo esse tipo de ideia, a gente traz uma certa invisibilidade para a dor desse sujeito, na medida em que a gente impede que ele anuncie essa dor. Então, muitas vezes, esse processo de invisibilidade para a dor do sujeito, de não falar sobre a dor, não falar sobre o sofrimento, ele resulta numa profunda sensação de solidão e a sensação de que ninguém é capaz de entender o que você está passando. Então, a importância do luto, né? Qual a importância do luto para a nossa vida? O luto, ele é uma ressignificação da própria vida, da nossa própria vida perante a perda de um outro. E como eu já falei, que nem sempre é um alguém, né? Pode ser um trabalho, pode ser uma relação amorosa, uma relação de amizade, pode ser até um objeto, né? Então, a nossa própria vida é ressignificada quando a gente vai de encontro à perda de um outro. E o luto, ele é essencial para que no momento de ruptura, de desestrutura, como é, por exemplo, o caso da pandemia, mas não precisa ir tão ao extremo, ele é essencial para que a gente consiga se reorganizar, se reconstruir frente a essa perda, né? Então, o luto, ele possibilita uma abertura para novas formas de relação, né? É uma ressignificação das relações e traz uma reflexão e uma ressignificação de como a gente vai habitar esse mundo na ausência do que se perdeu, né? Na ausência do que a gente perdeu, seja uma pessoa, um objeto, um trabalho, um projeto, enfim. E aí a gente pode pensar também sobre a questão do luto natural versus um luto patológico, né? Como eu falei, historicamente, com esse processo de tornar a morte um tabu, né? Algo a não ser falado, como se falar sobre a morte fosse atraí-la, a gente transformou o luto também num certo tabu. Então, a gente patologizou o luto. Então, se a gente for olhar o DSM-5, DSM-4, e por aí vai, né? Tem lá um período específico de quanto tempo é certo, entre aspas, aceitável você vivenciar um luto. E aí eu não me lembro se é o 5 ou se era o 4, se teve uma mudança, qual foi a mudança, porque eu sei que mudou um pouco, né? Que era 2 semanas. Então, até 2 semanas, você vivenciar um luto era considerado normal, era considerado aceitável. A partir de 2 semanas, você já estava em um luto patológico. E isso é muito complicado, porque como a gente já falou aqui, o luto é um processo particular, né? Pessoal. Então, cada um vivencia de uma forma diferente. Então, esse critério de 2 semanas é completamente bizarro, porque você pega 2 semanas e um dia você já é considerado um luto patológico. Então, a gente esquece que o luto ele é um processo natural, né? Um processo natural que ele envolve reações à perda de qualquer coisa que seja significativa para a gente. E aí, quando a gente está num processo de luto, é comum que tenha desinteresse temporário na realização das atividades do nosso cotidiano, atividades diárias que a gente sempre fez, mas que nesse momento de luto há uma dificuldade na realização dessas tarefas.
Pode haver um isolamento, um certo isolamento social, uma necessidade de isolamento, necessidade de ficar sozinho. Pode haver também uma desorganização dos pensamentos, né? Sentimentos de saudade e tristeza são extremamente comuns. E tudo isso varia e evolui ao longo do tempo. Então, a elaboração do luto, ela ocorre a partir de um longo processo. Então, 2 semanas nunca se enquadraria numa elaboração de um luto, por exemplo. Então, a elaboração do luto ocorre a partir de um longo processo e envolve novos investimentos, novos tipos de vinculação, novos interesses e, consequentemente, novas experiências. Então, você recoloca aquele vínculo, entre aspas, perdido e ressignifica. Então, ele envolve a compreensão e a aceitação da perda. Só que essa compreensão e aceitação da perda não significa que você não vá sentir saudade, não vá sentir tristeza, não vá sentir dor. Mas essa compreensão e aceitação da perda é o que te possibilita uma nova forma de se colocar no mundo, uma nova forma de se ressignificar, de se realocar frente a essa perda. Então, a gente tem também um luto chamado luto complicado, né? Eu não vou entrar muito nas teorias de luto, porque aí ficaria muito tempo, e são várias, né? Mas, principalmente, a gente tem, para simplificar, 2 tipos, que seriam um luto natural, um luto considerado normal, né? Que é isso que eu falei, que envolve uma compreensão e aceitação da perda, né? Uma ressignificação daquele vínculo perdido. E a gente tem um luto complicado, que é quando a pessoa experimenta uma certa desorganização mais prolongada. Isso impede, e essa desorganização impede que a pessoa retome as suas atividades diárias com qualidade. Então, se fala muito sobre sentimentos intensos de saudade, tristeza e dor que persistem mesmo muito tempo após a perda. Então, a gente fala aí, em alguns casos, de anos após a perda. Isso envolve também somatizações, mudanças radicais no estilo de vida, no isolamento, né? Alguns episódios de intensa tristeza e baixa autoestima. Mas é muito importante a gente ter a noção de que o luto ele não é uma doença. Então, a gente não pode patologizar o luto, porque ele é uma reação normal, natural do ser humano em resposta ao rompimento de uma relação significativa. Então, mesmo esse luto mais complicado, ele não deixa de ser um processo natural. Mas é claro que se você tem a vivência de um luto complicado, vai ser um sofrimento mais prolongado, vai ser um pouco mais difícil a retomada das suas atividades, da sua vida após aquela perda. Mas mesmo assim, ele não deixa de ser um processo natural. E por que a gente não pode dizer que o luto é uma doença? Porque ao longo da vida, encarando o luto como um processo natural, em frente a um rompimento de algum vínculo significativo, ao longo da nossa vida, a gente vai viver e sobreviver a múltiplas perdas significativas. Então, a gente vai vivenciar diversos lutos. Só que variando conforme o tipo de vínculo, a nossa história de vida, o contexto da perda, né, o tipo de vinculação, enfim, como a gente já falou um pouco aqui. E muito se fala assim na literatura, né, sobre fatores de proteção, fatores de risco, mas nesse caso que eu trouxe aqui, são principalmente fatores de proteção para evitação, né, do luto complicado, né, para tentar vivenciar esse luto de uma forma mais natural e menos prolongada. Mas eu acho que independente do tipo de luto, né, eu acho que esses fatores são importantes para qualquer um. Então, eles envolvem, no caso do fatores de proteção, envolve um apego seguro, quando a gente fala em qualidade do vínculo, né, um vínculo positivo, um vínculo afetivo forte, um tipo de apoio positivo, né, porque a gente vai ver aqui, tanto nos fatores de proteção quanto nos fatores de risco, que a gente tem algumas
alguns fatores que são comuns, tanto à proteção quanto ao risco, e só vai variar a qualidade desse fator. Então, a qualidade do vínculo, né, positivo, o tipo de apoio sendo positivo, a realização de rituais de despedida são fundamentais no processo de luto. O luto antecipatório, né, que ele não está necessariamente relacionado à certeza de uma perda, mas sim com uma oportunidade de resgate, de qualidade, de investimento e vinculação com essa pessoa, que pode estar frente a um processo de morrer, por exemplo, ou de um processo de mudança para um outro país, né, e que vai dificultar essa relação. Discutir sobre luto e perdas é considerado um fator de proteção, né? De tirar o luto dessa categoria tabu, tirar a morte dessa categoria tabu e começar a discutir isso, né? Na graduação, dentro de casa. E o contexto dessa morte, qual o tipo dessa morte? É uma morte já anunciada, né? Com uma doença crônica progressiva? É uma morte súbita, uma morte repentina? Né? Então, tudo isso vai variar e pode ser um fator de proteção dependendo desse tipo de morte. E no fatores de risco, a gente tem como fatores de risco um apego inseguro, né? Uma qualidade do vínculo negativa, onde envolve muitos conflitos, muitas situações mal resolvidas. O ciclo vital, então, qual é a etapa da vida em que essa pessoa, em que o enlutado está? Então, para crianças e jovens, a vivência do luto é bem diferente do que nos adultos. O tipo de apoio, como eu já falei, se é um apoio inadequado é considerado um fator de risco. O tipo de morte, se é repentina, se é um caso de suicídio, por exemplo. Casos de desastre, de desaparecimento, né? A não localização do corpo é um fator de risco para a vivência desse luto, para a elaboração dessa perda. Dificulta muito mais, isso está muito discutido na literatura, dificulta muito mais a vivência de um luto mais natural, sem a localização de um corpo. A saúde mental do enlutado também, se ela não tiver, se ela estiver desestabilizada, né, ela vai ser um fator de risco para um luto complicado. A história de vida, se a história de vida dessa pessoa envolve muitas perdas, um luto antecipatório, ele também pode ser um fator de risco se ele gera um afastamento entre o enlutado e o seu ente querido. E a pessoa que faleceu, quem é essa pessoa e qual é o seu respectivo significado para o enlutado? Então, tudo isso são considerados fatores de risco para um luto complicado. E eu acredito, né, para minha opinião pessoal, é um fator de risco para qualquer tipo de luto. E aí a gente chega um pouco na questão da associação do luto com a Covid-19. O cenário atual, né, da pandemia, ele traz muito medo, muita insegurança, muita desesperança, muita instabilidade. Então, esse cenário trouxe para as pessoas a percepção de uma morte muito indigna, né? Porque o que é muitas vezes noticiado e o que é difundido, né, nas mídias e também no meio científico é que, frente a essa doença, muitas vezes a morte é concretizada no hospital, sozinho, né? Por causa da questão do contágio, através de uma intubação, né? Então, trouxe para as pessoas essa percepção de uma morte muito sofrida e solitária. E com isso, a gente tem um medo da morte muito mais intenso, né? Porque a morte ela está muito mais próxima da gente a partir desse cenário. E também o medo da vida, né? Como é que vai ser essa vida depois dessa pandemia? Como é que vai ser durante? Quanto tempo isso vai durar? Porque há uma mudança extrema de rotina,
A questão do distanciamento social é um fator que é muito estressor. Então, tudo isso começa a gerar muita ansiedade e, consequentemente, um medo muito maior. Então, o luto da pandemia, além de envolver toda essa perda de pessoas queridas e esse medo da nossa própria morte, que está muito mais, entre aspas, próximo nessa visão, ele também envolve a perda do nosso mundo normal. Então, das nossas atividades cotidianas, das nossas vivências, dos nossos encontros. Então, tudo mudou. Consequentemente, a gente considera, né, que nesse momento de pandemia, todos nós estamos vivenciando uma experiência de luto, em maior ou menor medida. Então, todo mundo está vivenciando o luto em relação à sua rotina, o luto em relação ao seu trabalho, a forma como era feito o seu trabalho, né? As relações, a forma como as relações eram estabelecidas antes, com falta dos encontros, né? Com as festas, com as confraternizações, os aniversários. Então, tudo isso mudou. Então, consequentemente, todos nós estamos vivenciando uma forma de luto. E o contexto da pandemia, ele favorece um luto coletivo, né? Porque geralmente esse luto coletivo acontece quando nós temos um grande número de mortes em um curto período de tempo relacionado a alguma tragédia. Então, é muito comum termos luto coletivo em cenários de guerra, em situações de desastre, né? Em situações de desastres naturais, desastres provocados pelo homem, enfim. Então, a gente está vivendo um luto coletivo muito grande e esse luto coletivo, ele tende a trazer mais compaixão e solidariedade frente a esse momento que a gente está vivendo. Então, como a gente está vivendo, todo mundo está vivendo um processo de luto, mas algumas pessoas estão vivendo um processo de luto muito mais intenso pela perda de algum ente querido, né? O luto nessa pandemia, para essas pessoas principalmente, ele está envolvendo uma não despedida, né, por causa da questão do contágio. Então, não se pode mais ter velórios em alguns. Agora, acho que até estão permitindo até 10 pessoas, né? Acho que vai variar um pouco do local e da cidade, mas na sua maioria, né, envolve uma não despedida, porque você não consegue ter um velório, você não consegue ter um ritual de despedida adequado. Então, os rituais estão sendo atípicos, né? As pessoas estão tendo que se reinventar nas suas formas de se despedir de seus entes queridos. Então, justamente por todo esse contexto, é importante que nesse momento essas pessoas que estejam vivenciando o luto da perda de um ente querido busquem por apoio emocional, busquem apoio na sua rede socioafetiva, então nos seus familiares, nos seus amigos, que se reinventem nos seus modos de despedida. Então, rituais religiosos, espirituais, emocionais são importantes, são fundamentais para o luto nesse momento, principalmente. E talvez possíveis adiamentos de rituais que possam ser feitos mais lá para frente, mas eu acredito que isso é uma última opção, né? Eu acho que a maioria das pessoas, pelo que eu tenho visto, estão optando por se reinventar nesses tipos de rituais. E aí a gente entra nessa questão dos rituais de despedida, né? Qual a importância desses rituais? Então, eles colaboram, né, para a concretização da perda daquela pessoa. São elementos importantes para o conforto emocional, né, para a materialização dessa despedida. São rituais que geralmente oferecem um espaço seguro para que você expresse a dor e o luto como um processo natural, que geralmente é um local que a gente se sente seguro para chorar e para realmente manifestar essa dor, já que geralmente em outros locais a gente não se sente tão seguro para isso, justamente por aquilo que a gente falou no começo, né? Essa questão de o luto, o sofrimento não ser encarado muito bem na nossa sociedade. Então, geralmente, a expressão da dor, a expressão da tristeza costuma, para algumas pessoas, estar associado a sinais de fraqueza.
Então, os rituais de despedida oferecem um espaço seguro, principalmente para essas pessoas. Elas se sentem validadas para que naquele ambiente, naquele momento, elas possam expressar a sua tristeza e a sua dor da forma que elas quiserem. Então, os rituais, geralmente a gente pensa que os rituais, eles são necessários, eles são para as pessoas que morreram, para as pessoas que se foram. Só que não, os rituais, eles não são necessários para os que se foram, eles são necessários para os que ficam. Os rituais são fundamentais para que a gente que ficou elabore a nossa perda, né? Então, a pessoa que fica, né, o enlutado, como a gente diz, tem que dar voz aos seus rituais, mas os rituais que fazem sentido para ele. Então, nesse momento em que você tem que se reinventar, os rituais de despedida, é interessante que a pessoa pense num ritual que faça sentido para ele, mesmo que esse ritual seja somente organizado por ele, né? Então, a gente tem alguns rituais sendo feitos por videoconferências, né? E videochamadas, e aí pensado, estruturado para que muitas pessoas participem, tanto família quanto amigos, mas também, se a pessoa sente necessidade e faz sentido para ela, que ela mesma faça um ritual para aquela pessoa que se foi, que faça sentido para ela, mesmo que ao redor as outras pessoas não entendam. E aí, ainda falando, né, sobre o luto e relacionando com a Covid-19, a gente tem também o envolvimento dos profissionais de saúde. Então, qual é essa relação entre o luto dos profissionais de saúde e o Covid-19? Para os profissionais de saúde, principalmente, né, o contexto atual envolve muito medo de morrer, de transmitir a doença para os seus familiares, né, para as pessoas que vivem no mesmo ambiente, um medo do sofrimento, da hospitalização, né, porque eles principalmente veem de perto como a luta dessas pessoas pelas suas vidas, né, nas UTIs, né, nas intubações, e principalmente eles estão com medo de exercer o seu fazer, né? Então, um medo de exercer o seu trabalho. E com isso, o trabalho ele tem uma nova rotina, tem novos fluxos, é praticamente um novo trabalho e pode gerar muita sobrecarga, né? Principalmente nos hospitais, né? Porque a gente tem profissionais de saúde nas clínicas da família, nos postos de saúde, mas principalmente nos hospitais, que estão ali na linha de frente, e tudo isso pode gerar uma síndrome de burnout, né? Que é uma sobrecarga emocional no ambiente de trabalho, quando o trabalhador está submetido a uma constante fonte de estresse muito intensa. Então, com isso, né, a gente pode pensar no luto como uma resposta necessária à perda e à morte dos pacientes que estavam sob seus cuidados, né? Porque, apesar dos profissionais de saúde lidarem com a morte no seu dia a dia no trabalho, né? A incidência de morte aumentou, né? Os números de morte aumentaram. Então, o luto é um processo que é muito necessário para a elaboração dessas perdas para esses profissionais. Então, o sofrimento do outro nunca esteve tão próximo, né? Apesar de que ninguém procura um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta se não está com dor, se não está sofrendo de alguma forma. Nesse contexto, o sofrimento é muito mais intenso e está muito mais próximo da gente. Então, a gente também tem que pensar muito como é que está sendo o fazer desses profissionais, que tipo de ajuda eles estão precisando, que tipo de suporte eles estão precisando, se eles estão recebendo esse suporte nos hospitais que trabalham ou fora dos hospitais, né? E como é que vai ser para eles também após esse contexto de pandemia, porque nós temos mais incidências de crise de ansiedade, de transtorno de ansiedade, de transtorno de estresse pós-traumático, que pode ser uma coisa que aumente com o final dessa pandemia, que a gente não sabe ainda quando vai ser no nosso caso.
E eu queria trazer um pouco nas considerações finais para a gente pensar, né? E vai ficar de reflexão para a gente aí para os próximos dias, meses, enfim, que frente a esse contexto, né, é importante criar espaços e condições de cuidado para que as expressões de luto, de perda, de dor possam ser ressignificadas. E espaços onde a pessoa possa reviver essa dor quantas vezes for necessário, quantas vezes ela achar que deve. Então, a gente, principalmente no caso dos psicólogos, né, a gente deve legitimar a dor e o sofrimento do outro sempre mediante o cuidado e o respeito. Como é que a gente faz isso? Justamente oferecendo esses espaços, né, de fala para que o outro possa sofrer como pode, até quando pode, da forma que puder e até quando achar necessário, né? Não somos nós que vamos dizer o tempo que vamos determinar o tempo de sofrimento do outro. Então, eu trouxe também acho que é um dos principais ensinamentos que a gente tem na psicologia, que é toda dor é possível de ser cuidada desde que ela seja compartilhada. Então, quando a dor ela não é compartilhada, gera muito mais sobrecarga emocional e pode gerar ainda mais sofrimento. Então, é importante que a gente consiga, de alguma forma, criar esses espaços de compartilhamento e de narrativa para essas pessoas conseguirem ressignificar suas perdas. E uma reflexão também que a gente pode ter, né, é que enquanto profissionais de saúde, né, todos nós, psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, enquanto profissionais de saúde, nós nos propomos a lidar com o sofrimento diariamente, né? Então, a conhecer, a tentar entender o sofrimento do outro. O sofrimento é o nosso elemento de trabalho. Mas o que a gente vê hoje no dia a dia, na prática, são muitos profissionais que estão despreparados para lidar com a dor e o sofrimento do outro. E aí, eu acho que é importante a gente pensar se a forma como a gente está estruturando as nossas graduações estão contemplando esse tipo de formação, né? A lida com a morte, a lida com o luto, a lida com o sofrimento do outro. Porque se a gente não tem esse mínimo de preparação na graduação, quando a gente chegar lá nos hospitais, frente ao sofrimento do outro, frente à morte do outro, a gente não vai saber lidar com isso. E aí, como é que faz? Né? Porque se nem a gente que se propõe a lidar com isso vai conseguir, como é que essas pessoas vão conseguir elaborar suas perdas? Né? Se elas necessitarem de ajuda. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. E se a nossa graduação não contempla que a gente consiga buscar, não sei, outros cursos de extensão, grupos de estudo, outras formas de discutir, pensar e repensar sobre isso. E aí eu trouxe algumas referências, né, que eu usei para montar essa apresentação. E eu também separei alguns materiais que eu posso enviar para vocês no grupo da turma no WhatsApp. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora, alguma consideração para fazer, ou se vocês não quiserem falar agora e só quiserem mandar depois no WhatsApp, também pode. Vocês podem ficar à vontade.